Eu podia estar aqui matando, roubando, vendendo bala, mas eu estou humildemente pedindo a sua presença nessa live, porque nós vamos falar sobre o território brasileiro, gente. Estou aqui com o Guilherme Prata de Geografia. E você, Guilherme, está com quem? Eu estou com o Cássio Luiz de História, com o Bruno... Não pode falar. A dança que ele está fazendo da live anterior, para quem não viu, a gente está falando do Império Árabe, mas agora nosso assunto virou, nós vamos para o segundo ano do ensino médio, ou para todos os outros que estão conosco, sejam muito bem-vindos, e vamos falar sobre a formação do território brasileiro. Vamos embora, gente! Vai lá, Guilherme Prata, explica pra gente. Pessoal, formação territorial do Brasil, a gente vai falar então hoje, mas antes vamos falar um pouco do Brasil atual, né? O Brasil, que é o quinto maior do mundo, quinto maior país do mundo em extensão territorial, tá? Então, você tem em primeiro lugar a Rússia, a maior parte da Rússia é gelo, Canadá, também uma grande parte também é gelo, China, que uma grande parte é deserto, Estados Unidos e Brasil, então, é o quinto maior país do mundo em termos de extensão. Então são 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Isso equivale a 5% do continente, né? 5% do planeta, isso é muito, e quase 50% da América do Sul, ou seja, quase a metade da América do Sul é só de Brasil. Olha só que incrível. Como diria um professor que a gente conhece, Tudo nosso. é tudo nosso. Tudo nosso, nada deles, exatamente. Relação, não é? Professor aí, gente boa. Isso, tal de Tal, professor. Diz que ele é muito bonito também, né? Muito bonito, não sei. A internet pode falar se ele é bonito. Ó, então, vamos abrir pergunta para isso? Para ver se o Bruno é bonito? Não, né? Não vai dar muito. Vai que a Denise esteja lá, alguém esteja lá, né? Ó, pessoal, vamos falar dos tratados. Então, a gente falou do Brasil atual, mas você acha que quando chegaram os portugueses aqui, eles já encontraram o Brasil com o formato atual? Claro que não, né? O Brasil, pessoas, o Brasil começou a ser construído a partir do século XVI, tá? Então a gente vai ver aqui os principais capítulos de formação do nosso território. O primeiro é o Tratado de Tordesilhas, que basicamente vai dividir o mundo entre espanhóis e portugueses, tá? Você vai ter o meridiano, tá? Então, meridiano você pode lembrar de longitude. Lembra aí dessa aula? Então, esse meridiano, né, que vai estar 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, e ela vai dividir o mundo. Tudo que está a oeste vai ser da Espanha. Tudo que vai estar a leste vai ser do Brasil. Beleza? Então, é algo muito importante. Cássio, quer você falar alguma coisa aqui do Tratado de Tordesilhas? Então, a princípio é importante a gente perceber como que o território brasileiro, ele começa muito pequeno, né, gente? E o Brasil mesmo, ele só veio existir a partir de 1500. Antes disso, não havia divisão na América do Sul. Ali era o território habitado por diversas civilizações e por povos indígenas, tá? Mas não havia uma definição de Brasil. O que começou a ser Brasil é essa parte aqui que o Tratado de Tordesilhas designava para os portugueses. Importante falar que quando os portugueses chegaram aqui em 1500, o território já estava dividido, porque essa divisão foi feita em 1494, a fim de evitar que uma guerra fosse travada entre Portugal e Espanha, já que esses eram os dois países mais engajados na expansão marítima. E só um ponto interessante, eles acharam que era uma ilha quando eles chegaram, né? A ilha de Vera Cruz. Depois viram que estava difícil dar a volta na ilha, porque era muito maior do que eu lembro. Vai lá, Guilherme. Ô Cássio, a direção está falando aqui no meu ponto, que eu falei, né, a oeste Espanha e a direita Brasil. Não, né, a oeste vai ser Espanha. Isso. E a direita vai ser Portugal, tá? Então corrigindo aqui esse erro que acontece, quem sabe faz ao vivo, televisão ao vivo é isso. Então, esse ponto que ele fala que tá no ouvido, gente, é cera. é o Bruno.
Ô, Cássio, fala aí do Brasil. Olha, gente, então, na verdade, já falei basicamente isso, né? Só mostrando que o Brasil era só essa parte verde, que foi lá dividido em capitanias e tal. Isso aqui no século XVI, praticamente todo, de 1500, na verdade já estava dividido antes, mas os portugueses só chegaram em 1500. Então, de 1500 até o século XVII, o território nacional se conserva dessa maneira. Há quem diga que os portugueses inicialmente ficaram como caranguejos, não se arriscando a ir para o interior do Brasil, porque tinham tribos de indígenas que não se davam bem com brancos, tinha animais desconhecidos, doenças, tá? Entretanto, no século XVII, esse cenário começa a mudar. E esse cenário começa a mudar porque a Espanha, em suas colônias, estava encontrando prata, estava encontrando ouro. E o que o Brasil achava no litoral? Nada. A única riqueza que os portugueses extraíam aqui no litoral era a riqueza produzida, né? A cana-de-açúcar e algum outro extrativismo, como do pau-brasil, principalmente nos 30 primeiros anos. Mas a partir do século XVII, os portugueses vão dar um jeito aí de se enfiar no meio das matas, de arriscar, porque eles queriam achar metais preciosos e eles sabiam que a Espanha já tinha achado, então por que não os portugueses também não poderiam encontrar, não poderiam achar em algum canto escondido. Os portugueses então a gente começam a ir além do Tratado de Tordesilhas no século XVII. E no século XVIII, alguns tratados começam a ser firmados para definir quais territórios ficariam com Portugal e quais territórios ficariam com a Espanha. Porque o Tratado de Tordesilhas no século XVIII já não era mais eficiente para falar dessa divisão. O território estava muito diferente do que tinha sido planejado no início. Pode falar. Vai, ele está só me mostrando, a gente quer para eu calar a boca, porque eu falo. Mas vamos lá. Lembre-se, 12 minutos por slide. Então vamos embora. Agora chegamos na metade do século XVIII. Não, primeira década do século XVIII. Vai lá. Então, pessoal, aqui a gente vai ter outro tratado importante, tá? Então, o primeiro tratado de Tordesilhas. O segundo tratado vai ser de Utrecht, tá? Que ele foi assinado o primeiro em 1713 e depois ele vai ser complementado em 1715. Em 1713, os portugueses vão assinar um tratado e eles vão criar um limite entre a colônia brasileira e a Guiana francesa, tá? Então você vai ter uma divisão ali. Então, olha só, já começa a formar o limite setentrional do Brasil, ok? E o Amapá, hoje, né, a área do Amapá, foi adicionada ao Brasil, beleza? A colônia brasileira. E aqui na região sul, então começa a se preocupar também com a fronteira meridional, ou seja, com a fronteira sul do país. A Vila de Sacramento, colônia de Sacramento, também vai ser adicionada ao território brasileiro, que nessa época pertencia a Portugal, tá? Então perceba que como vai aumentando o nosso território, isso tem a ver com ocupação, não é, Cássio? Gente, é tanta coisa. Não, pera aí, menino, volta aqui. Tá de Utrecht. Eu não posso deixar de falar isso, não. Eu vou morrer de coração. Vem cá, eu sei. Mas olha só, gente, por que os franceses vieram parar aqui no norte? Lembrem-se, no século XVI, os franceses haviam tentado invadir a capitania de São Vicente, invadir o Rio de Janeiro, não conseguiram. Depois os franceses vão lá para o Maranhão, inclusive a cidade capital do Maranhão, São Luís, nome francês, mas também são expulsos pelos portugueses dali. E aí os franceses vão tentando fazer colônias ao longo da bacia do Rio Amazonas, não conseguem, pois são expulsos pelos portugueses, e daí eles vão parar lá na região da Guiana Francesa, quando esse tratado foi acordado, né, e a Guiana Francesa fica para a França. Já na colônia de Santíssimo Sacramento, só uma coisa, Guilherme, é importante, na colônia de Santíssimo Sacramento, o que acontece? É a bacia, é a boca da bacia do Rio da Prata, gente. É ali a boca de prata dos espanhóis. Por isso que os portugueses quiseram criar a colônia do Santíssimo Sacramento. Ó, a gente tem mais 997 slides. Mentira. E você ficou 3 minutos nesse slide. Tá? Pessoal, Tratado de Madrid é outro tratado muito importante para explicar a formação territorial do Brasil. Tá? Com o Tratado de Madrid, praticamente o que é ocupado por Portugal, além do Tratado de Tordesilhas, vai ser oficializado como território português.
tá? Então é muito importante para a nossa formação. Cássio, alguma coisa sobre o Tratado de Madrid? Um minuto. Ele trouxe um contorno muito próximo ao que o Brasil é hoje. Entretanto, a parte sul é a parte que vai dar treta. Pronto, falei. Ó, bom, gostei. Gostei. Aí, olha, esse slide na verdade não é um tratado, é porque é um complemento do outro. Deixa eu pegar. Exatamente. Esse slide não é um tratado. Por que a parte sul deu tanto problema, gente? Porque a parte sul, como eu disse anteriormente, é a boca do Rio da Prata, o lugar onde a Espanha tirou muita prata. E além disso é um local onde concentram várias comunidades jesuíticas, muita presença de indígenas. Então não estava bem definido se esse território seria da Espanha, se esse território seria de Portugal. É por isso que outros tratados tiveram que ser assinados. Pode passar para frente, Guilherme. Fica aí livre para você poder falar. Você quer falar do tratado? Tratado de Santo Ildefonso, 1777, século XVIII, né? Então vai ter uma preocupação com a fronteira meridional do Brasil. Então algumas áreas vão ser adicionadas, tá? Porém o Brasil também vai perder algumas áreas, né? Como as 7 missões que vão ser repassadas para a coroa espanhola e também Sacramento que volta para a colônia espanhola. Em relação ao Tratado de Madrid, esse Tratado de Santo Ildefonso, ele foi muito prejudicial para Portugal, tá? Porque pelo Tratado de Madrid, os 7 povos das missões ficariam, que é a parte do Rio Grande do Sul, ficariam com Portugal. Em troca, a colônia de Sacramento iria para a Espanha, né? Porque já era originalmente da Espanha. Mas pelo Tratado de Santo Ildefonso, tanto a colônia de Sacramento quanto os 7 povos das missões vão para a Espanha. A única coisa que Portugal ficou nesse tratado, Guilherme, foi a ilha do Desterro, atual Florianópolis. Vamos, tratado, eu não sei falar esse nome não. Badajoz. Badajoz? Badajoz. Isso lá na Espanha fala assim? É indígena. Ah, é? Tá, então tá bom. Cássio, nosso monumento histórico aqui, ó. Então, nesse momento, o que acontece? As 7 missões são adicionadas ao Brasil. Então, praticamente, a fronteira do sul do Brasil é formada. E vai continuar até os próximos séculos, tá? Então, esse tratado, que também é chamado de Tratado de Madrid, também, já viram, né? Então, com 2 nomes. Ah, cara, isso é importante, né? Vou explicar por que o tratado tem esses nomes, né? Esse aqui eu não sei. Esse daqui não dá para ajudar mais não. Mas, por exemplo, Tratado de Madrid. Por que tem esse nome, Tratado de Madrid? Porque ele foi assinado em Madrid, né? Então a gente tem que falar o óbvio. O óbvio tem que ser dito. Então a gente vai ver o Tratado de Petrópolis mais para frente. E foi assinado onde? E às vezes o tratado recebe o nome de quem o assinou, de quem o elaborou também, né? Não necessariamente da região. Tá? Gente, o que é mais importante nessa live? Eu estou vendo que tem algumas perguntas ali, vocês vão dar essas aulas? Sim, nós teremos aulas sobre esses tratados, tanto na parte de geografia quanto na parte de história, tá? Mas o que é importante da live de hoje é você perceber algumas regiões que foram muito problemáticas, como essa parte sul. Tá? E agora nós vamos falar da parte norte de novo, mas a parte sul é o coração da live de hoje aqui, que é o lugar que mais deu treta na história brasileira. Você quer falar alguma coisa sobre essa invasão acaiana? Não? Então, gente, o nosso foco aí, segundo ano, é século XIX, né? A invasão a Caiena ela foi feita durante o período joanino, Caiena, capital da Guiana Francesa. Então, mesmo já tendo sido definido um acordo lá no século XVIII, dizendo que a Guiana Francesa era da França, o Dom João deu na cabeça de invadir a Guiana Francesa no começo do século XIX. Por que ele fez isso? Para se vingar do Napoleão Bonaparte, que tinha feito a invasão a Portugal, né? Então o Dom João veio para cá, para o Brasil, para fugir da invasão napoleônica em Portugal, e ele invade a Guiana Francesa para se vingar da França aqui. Corajoso Dom João VI, né? E hoje, gente, foi mal, essa minha voz é chata, que eu vou ouvir a crítica. Eu vou tentar fazer uma cirurgia na Não peça perdão por isso, a voz é linda. Obrigado. Música para meus ouvidos. Ok. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Você ficou perdido com o comentário? Não, aí eu disse que a Guiana Francesa foi invadida pelos
Pelo Dom João VI, gente. O que vocês estão falando comigo? Estão me desconcentrando? O Dom João VI, ele invadiu a Guiana Francesa, e aí o que acontece quando a Era Napoleônica termina em 1815, o Dom João VI é forçado a devolver a Guiana Francesa, tá? Ele deveria devolver em 1815 mesmo, mas sabe como é que é brasileiro, aí ele foi falar, vou devolver lá em 1817, então 2 anos depois do prazo determinado, ele devolve a Guiana Francesa. Outro território invadido pelo Dom João VI foi Cisplatina. De novo a parte sul. O território lá da colônia de Santíssimo Sacramento. Portugal não queria perder isso por nada, e nem o Brasil independente queria perder isso, gente. Porque é a boca do Rio da Prata. Guarde essa informação, é a mais preciosa que eu estou te dando hoje. A boca do Rio da Prata dá acesso aos rios que estão no interior da América do Sul. É um importante ponto comercial. O Dom João VI invade essa colônia de Cisplatina, pega esse território da Espanha, ele usa 2 argumentos. A esposa dele, Carlota Joaquina, era parente lá da Casa Real da Espanha. E ele também fica com raiva porque o exército espanhol foi usado pelo Napoleão para invadir Portugal em 1808. Aí ele invadiu Cisplatina em 1817, perdeu a Guiana Francesa no mesmo ano, e logo em seguida invade a Cisplatina. Mas ele vai perder a Cisplatina, não Dom João VI, o Brasil perde a Cisplatina no primeiro reinado. Foi a Guerra de Cisplatina, travada entre Brasil e Argentina, tá? Brasil e Argentina disputaram a região de Cisplatina. E a região de Cisplatina ficou com quem? Responde aí. A região de Cisplatina ficou com nenhum dos dois. Tá? Acertaram? A região de Cisplatina ficou sozinha, independente, graças ao auxílio inglês. A região de Cisplatina hoje se chama Uruguai. Vamos lá, gente, tem mais coisas para falar. Quer falar desse, Guilherme? Não. Em 1817, rapidão, me ajuda aí com a câmera. Tá acabando, já acabou nosso tempo? Não. Vem cá, a câmera Olha só, gente, rapidão. Tá vendo aqui? Essa era a capitania de Pernambuco no século XIX. Quase que nós perdemos a capitania de Pernambuco. Quase que esse território verde deixou de fazer parte do Brasil. Na verdade, esse território verde ele ficou independente do Brasil por 72 dias. 72 dias sem essa terra fazer parte do nosso país. No começo do primeiro reinado, mais uma vez Pernambuco tentou se emancipar do Brasil. Foi a chamada Confederação do Equador. E Pernambuco ainda arrasta outros estados do Nordeste. Vem cá mostrar para o pessoal. Toda essa área rosa ia deixar de fazer parte do Brasil em 1824. Graças ao autoritarismo e à repressão do Dom Pedro I, nós conseguimos manter essa região do Brasil. Pode cair, por gentileza, a câmera, que tem mais um mapa que o pessoal precisa ver de perto. Agora, olha só, é um dos mapas mais perigosos do Brasil. Oi, gente, é um dos mapas mais perigosos do Brasil. É o mapa do período regencial, entre 1831 e 1840. Todas essas áreas coloridas quase deixaram de fazer parte do Brasil. Tá? Então foi por um fio que o Brasil não perdeu todos esses territórios. Nós não teríamos 5% do mundo se essas revoltas separatistas tivessem obtido sucesso no período regencial. Mas com muita articulação política dos próprios regentes, com o golpe da maioridade de 1840, está chegando uma aula aí na nossa plataforma sobre isso, então nós conseguimos manter esses territórios como parte do Brasil. Ai meu Deus, tem mais um. Tem mais Gente, 50. Quase perdemos também o nosso centro-oeste, quase perdemos a região de Mato Grosso do Sul, porque essa região ia ser invadida pelo Paraguai. Mas o que o Brasil fez? Enfrentou o Paraguai na Guerra do Paraguai, a guerra mais sangrenta de toda a América Latina, a segunda mais sangrenta da América, só perde para a guerra lá de secessão, tá? Mas quase perdemos esta área riscadinha aqui no mapa, correspondente aí ao Rio Grande do Sul. Tá bom? E aí, Guilherme, posso passar para o próximo? É só falar que a gente ia perder o Pantanal, né? Olha só. É verdade. Então, uma área tão importante hoje para o nosso ecoturismo, quase, não sabe o que dizer não, a gente perde o Pantanal. Isso, por causa do Paraguai, aí o Brasil... gente, detalhe, mesmo no segundo reinado, que a guerra do Paraguai é do segundo reinado, mesmo no segundo reinado, o Brasil ainda tinha fortes aspirações sobre a região de Cisplatina, atual Uruguai, tá? Dom Pedro II fez intervenções no Uruguai, chegou a depor presidentes uruguaios. Dom Pedro II, aquele cara bonzinho, gente boa, nem tanto, tá? Então ele chega a fazer algumas confusões ainda em Cisplatina, ok? Eu posso lembrar vocês também, né?
a importância aí dessa região sul e desses conflitos todos, uma das guerras de independência que o Brasil viveu lá em 1822 foi travada em Montevidéu, Uruguai. Tá? Então essa região esteve muito vinculada ao Brasil durante todo o século XIX. Aí a gente termina a parte do século XIX, falta um território no mapa do Brasil. Que território que não está no mapa do Brasil ainda? Fala, gente, responde, deixa eu ver se vocês estão respondendo. E a galera... Qual território que não está no mapa do Brasil até o final do século XIX? A gente está lá atrás na live, né? Tá só que esse André ficou bem triste. Por quê? Falou que o Uruguai tinha que ser nosso. Olha só, por quê? Por quê? Eu sei não. Eu sei não, mas ele queria que fosse nosso. Acho que eles não vão responder. Qual o território que não fazia parte do Brasil até o século... Já desviou Marinho 0130. Muito bem, Marinho. Você acertou. Falta... Eu não sei não. Tô zoando. O Acre, tá? Pessoal, olha só que interessante. É só no século XX que a configuração atual do Brasil ela vai ser finalizada. Só no século XX, ou seja, é muito recente. Né? Em 100 anos praticamente, em 120. Não sei não. Só que a live de exatas outro dia vocês cobram isso deles, tá? Pessoal, então, em 1903 você vai ter a assinatura do Tratado de Petrópolis. E é muito interessante entender como que o Acre se tornou parte do Brasil. No finalzinho do século XIX, vários nordestinos saíram do Nordeste e foram para essa região. Então o Acre fazia parte da Bolívia. Né? E o que eles foram explorar lá na Bolívia? O que eles foram explorar lá na Bolívia, Cássio? Aquele líquido. Cuidado. Aquele líquido da seringueira que forma o látex, né? Que é usado para produzir borracha. Lembrando que o século XIX é o século da Revolução Industrial e, portanto, os pneus dos carros precisavam de borracha, Guilherme. Eu estava com medo de você fazer aquela brincadeira que é um líquido que sai do pau, sabe? Mas você não pode fazer essa brincadeira, tá? Olha só. Então, a Bolívia fazia parte, o Acre fazia parte da Bolívia, pessoal. Beleza? Então, naquela região, muitos nordestinos foram retirar o quê? Látex da seringueira para fazer borracha. Temos que lembrar que no século XIX e também início do século XX, a indústria automobilística precisava muito de borracha. E a borracha não era feita a partir de derivado de petróleo como hoje. Então é a partir do látex. Então, muitos nordestinos exploravam. Aí começou a dar uma confusão entre o governo boliviano e os nordestinos. O Brasil, sabendo que ali era uma área riquíssima, começou a se envolver. E é nesse momento que vai entrar um diplomata muito importante que dá nome à capital do Acre. Qual que é o nome do diplomata, Cássio? É o Barão do Rio Branco. Barão de Rio Branco, Cara, né? que tem uma história muito interessante. Muito bonita, né? Pessoal, e olha só, um diplomata é muito importante para qualquer país, tá? O diplomata evita a guerra, tá? A diplomacia é importante hoje na geopolítica, porque é a partir de acordos que as guerras não vão acontecer, tá? Então, Rio Branco entrou aqui, negociou com o governo boliviano e o Acre ele foi inserido ao território brasileiro, tá? Então, nós temos aí praticamente a formação do território brasileiro. Então, ao longo de 5 séculos. Ao longo de 5 séculos que a gente falou em 30 minutos. Isso. Bom, não é? Ou até menos, que a gente correu, acelerou. Para que a gente... Quantos minutos, produção? 25 minutos! Ó. Batemos um recorde. Agora eu não sei mais o que A gente falar. também falou como 2 metralhadoras loucas. Eu acho Foi que mal falei aí demais. a minha voz irritante. E foi mal aí pela Vou piada. corrigir a voz. Foi
foi mal pro Guilherme pela essa piada indecente. Esse pessoal da geografia, gente, é só isso que dá na geografia. É Guilherme Prata, é o Jânio Quadros, presidente do Brasil. Só geografia, Kaique, ai. Não, Kaique. Só malandro. Não, Luiz, Batman, não, gente. sabe? O Batman. Não, o Gustavão que era mais Gustavo, íntegro, né? O Gustavo mais salvou, eu acho. Aonde que salvou? Né? Pessoal, obrigado pela companhia. Estudem aí a partir dessa live, dá para vocês darem uma estudada, mas o pessoal perguntou aí, nós teremos mais aulas sobre esses assuntos, sim, tá bom? O que a gente pode perguntar para produção? Produção, o que a gente faz aqui, nesses últimos 4 minutos? Ele falou para encerrar. Ele falou pra gente sair logo. Manda um beijo. Beijo! Pra quem que vocês gostariam de dar um beijo? Igual o programa da Xuxa, manda um beijo. Então, eu queria mandar lá um abraço pro Joãozinho da mercearia, que eu tô devendo lá, né? Vou pagar, né? Não, vamos falar das unidades? Então, mandar um abraço pro Barreirão. Eu vou mandar um beijo pra Pampulha, não é a última a ser esquecida? Exatamente, isso é importante. Mandar pro centro, saudade, centro. Lagoa Santa. Venda Nova, saudades. Venda Nova, meu pai. Eldorado. Pessoal do Eldorado. E alguém aí do Eldorado? Lagoa Santa. E acho que acabou. Barreiro. Tchau, gente. Já falou 6.